Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Será que temos noção do que acabamos de cantar? O amor que nos aproximou, havia um abismo entre nós. Sabe, eu quero antes de começar aqui dizer a você que você não vai encontrar lugar nenhum deste mundo amor igual ao amor de Deus. Às vezes a gente não tem noção do quanto Ele nos ama, mas Deus trouxe uma palavra ao meu coração essa noite, na qual eu quero compartilhar com vocês, que vai nos ajudar a ter um pouco mais de noção desse louco amor. Quando o pastor trouxe o tema acerca de essência da proximidade, eu não consegui achar alguém melhor do que o amor de Deus, que nos aproxima. Ninguém deseja mais e quer mais a proximidade do que Deus. Ninguém. Amém? Abre então a tua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente ou gratuitamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Buscando o desejo e o coração do Senhor, veio a mim essa palavra, e esse louvor no qual acabamos de cantar, canta justamente essa passagem, de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus. E quando, que nem eu disse, foi me dado a falar sobre essência de proximidade, eu confesso para vocês que fui tentar buscar um personagem, alguma história, né? A gente procura sempre dessa forma andar, e eu comecei a olhar para Deus e eu falei: não tem ninguém que queira mais do que Ele. Não tenha ninguém que queira mais do que Ele estar perto. Nós vamos andar um pouquinho pelo Velho Testamento. A gente vai ver alguns pontos aqui do Velho Testamento, aprender um pouquinho e ter um pouquinho mais de noção do quanto esse Deus nos ama. Que a gente, por um tempo, sempre teve aquela imagem na cabeça da gente que Deus era aquele velhinho com o cajado na mão e pronto para castigar o povo porque errou. Mas não. Ele é um pai louco de amor por você. Amém? Então a história começa lá no Éden, quando Deus faz Adão, e Deus cria um lugar todo perfeito de proximidade. Tudo que Ele queria estar junto com Adão. A palavra vai dizer que toda a viração do dia Ele estava ali para ter com Adão. E Ele vinha e tinha com Adão e conversava com teu filho, com a tua criação. Era o lugar que Ele tinha criado para todos os dias estar próximo. Mas aí acontece em Gênesis 3 a queda de Adão, a queda do homem. A serpente vem, engana a mulher vai, dá do fruto para Adão, e eles caem. E aí, na continuação, vai dizer que Deus chega no jardim e fala, como o pastor já disse aqui, ele pergunta para Adão: onde você estava? Onde você está, Adão? E Adão diz assim: eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí, é como se... No natural, quando faz a bagunça o filho, é ele mesmo quem fica de castigo. Mas nessa história, quem ficou de castigo foi o pai. Porque o pai daí já não podia mais falar com o teu filho. E não era algo que Deus impôs,
mas que o próprio homem começou a criar um muro de inimizade com Deus, por ter desobedecido a vontade que era do Pai, amém? E então Deus, interessante que quando Adão erra, Deus não deixa de visitá-lo. Adão, ele erra e ele se esconde da presença de Deus, como nós fazemos muitas das vezes, achando que Deus já não vai nos ouvir mais, já não quer ouvir o que temos a dizer, e porque erramos, Ele agora não pode fazer, achamos que a nossa limitação limita Ele, e pelo contrário, Deus não deixou de visitar Adão, Deus estava no lugar do encontro, foi Adão, foi o homem quem saiu do lugar de encontro, amém? Então, dali em diante, a gente vai ver, e vamos percorrer aqui pelo Velho Testamento um pouquinho, de que o homem se afastando de Deus, Deus a todo tempo buscando ter com o homem, buscando a proximidade com o homem, e o homem se perdendo cada vez mais. É como na história do filho pródigo, quando o pai está vendo o filho ir cada vez mais longe. Amém? Estão entendendo, amém? Amém. Glória a Deus. E Deus então fica ali meio que de mãos atadas ao ver Adão se distanciando. E não muito distante, a gente vê em Gênesis, capítulo 11 ali, vai falar sobre a Torre de Babel, quando os homens se reúnem, e é impressionante quando fala que todos eram um só pensamento, falavam uma só voz, e iriam conseguir aquilo que almejavam, que era fazer uma torre que tocasse os céus. A motivação era correta, quer dizer, a intenção era certa, mas o propósito era errado. Eles queriam fazer uma torre para tocar o céu, e simplesmente para que fossem famosos. E aí Deus fala, vamos descer e vamos confundir, para que isso não aconteça. E aí você vê de novo o homem distanciando de Deus, fazendo algo que não era do coração do Senhor. E aí depois da Torre de Babel, que Deus confunde as línguas, eles são separados pela terra, Deus levanta a Abraão. E aí a gente conhece a história de Abraão, alguém conhecido como o pai da fé, e depois de Abraão vem Isaac, depois de Isaac Jacó, e então José. José é uma história bastante conhecida, ele é vendido pelos seus irmãos, e aí lá no Egito ele interpreta alguns sonhos, e o faraó coloca ele por governador. E a palavra vai dizer que naquele lugar teve fome, durante muito tempo. E também teve fome onde os irmãos dele estavam, a família de José estava. E daí José, como governador, ele reencontra seus irmãos, ele reencontra sua família e traz toda a sua família para o Egito. E daí a história continua e vai dizer que depois que morreu a descendência de José, o povo ficou escravo no Egito. De novo, o povo longe de Deus. E aí passa-se 400 anos até chegar a Moisés. Interessante que Moisés também é uma tipificação de Jesus, né? Se você for ver do Velho Testamento para o Primeiro Testamento, houve o silêncio de 400 anos, não porque Deus deixou de falar, mas porque deixaram de escrever, eu creio. E também foi assim com Moisés, depois de 400 anos, Deus levanta Moisés, e Moisés levanta então como libertador daquele povo, o povo que está sendo escravo no Egito. O povo não ficou escravo por 400 anos, nos primeiros anos foram bênçãos, mas já no final, então, se tornaram escravos do Egito. E aí Moisés se levanta e Deus, naquela passagem bem conhecida na sarça ardente, fala para Moisés, volta lá no Egito e eu vou usar a tua vida para salvar aquele povo. E aí Moisés começa que nem a gente dá um monte de desculpa para Deus. Mas eu não sei nem falar, eu sou ruim e tal. Escolhe o outro, manda outro. E aí Deus vai falar para Noé, eu não vou me lembrar agora bem o verso, mas em Êxodo ele diz, quem é que fez a boca? É Deus, amém? Às vezes Deus coloca coisas na nossa vida, coisas nas nossas mãos para fazer, e a gente acha pequeno, acha fraco, acha que não vai dar certo, mas foi Ele quem fez, Ele conhece, Ele sabe até onde dá para ir, Ele sabe que quando a gente tem uma oportunidade, a gente vai ficar um pouco trêmulo, a voz vai querer falhar, vai dar um nó na garganta, porque o vaso é de barro, mas a excelência é dele, amém? É Ele quem faz. Então Moisés pega e fala, mas manda Arão fala bem, e ele fala, e aí Deus meio que fica irado, e fala, é você, eu te serei por boca, quando você abrir a tua boca, eu que falarei. E aí Moisés vai, Moisés livra o povo, vem toda aquela história das pragas, Moisés livra o povo do Egito, atravessa o mar, e aí
por desobediência, ele acaba não entrando na terra prometida. E Deus levanta então Josué. De Moisés vem Josué. Josué conquista Jericó. E Josué acaba tendo um pequeno erro na sua conduta, de que não preparou um discípulo. Não houve outro discípulo depois de Josué. E Josué foi o último, vamos dizer assim, o último líder. E aí é lá que se dá a divisão das 12 tribos. E daí dessas 12 tribos vai começar a se levantar os juízes da época. Amém? Estamos caminhando um pouquinho no Velho Testamento para melhor compreensão. Amém? Estão entendendo? Então, vamos lá. E aí chega o livro de Juízes. E cara, se eu for ler o livro de Juízes, é toda hora o povo perto, o povo longe. Povo perto, o povo longe. Interessante que no livro de Juízes, Deus levanta um juiz, e aí ele liberta o povo, e aí esse juiz morre, e o povo de novo se torna escravo. Levanta outro juiz, e o povo está com Deus, e o juiz morre, Deus volta, e o povo volta ao erro. E a palavra vai dizer que cada vez eram piores os erros deles. E até que vem Samuel. Mas algo de interessante que tem para a gente aprender aqui no livro de Juízes, quando fala acerca de que a liberdade do povo durava enquanto o juiz estava vivo, isso já apontava para Jesus, que viria um juiz pelo teu povo eterno, amém? Que não morreria e que cumpriria todo o desejo do Pai. Então a gente vê o povo perto, o povo longe. E interessante que Deus não desiste. Deus é Deus, Ele poderia falar, eu não quero mais. Lá em Gênesis 6, o pastor citou aqui domingo retrasado, Ele se arrependeu de ter feito o homem. Você fala assim, poxa, mas Deus se arrependeu? E eu fiquei ainda mais constrangido quando eu fui ver que Deus foi o primeiro a se arrepender na Bíblia. Você já parou para reparar isso? Para estudar isso? Deus foi o primeiro a se arrepender. Às vezes só falta você. Amém? E arrependimento não é sinal de fraqueza. É necessário ser muito grande para se arrepender. Às vezes a gente se torna pequeno por não pedir desculpa, por não pedir perdão. E é coisas tão pequenas. E a gente acaba perdendo coisas tão grandes da parte de Deus por não se arrepender. E aí fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E Ele falou, eu vou acabar com tudo. Vou acabar com os animais, vou acabar com o povo da terra. E choca quando Ele fala que, porém, Deus achou graça em Noé. E eu fico louco tentando imaginar, estava compartilhando com o Neto ali no fim do culto, na quarta-feira, na quinta. Que graça foi essa, irmão? Que graça foi essa que Ele achou em nós? Num bicho sem graça. Desprovido de graça, mas Ele achou graça. E essa graça, que significa favor imerecido, é o que nos traz aqui, é o que todo dia nos coloca de pé, é graça. Às vezes batemos no peito e falamos, deixa comigo, eu faço, mas nós não vamos fazer nada se não for a graça de Deus, misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E aí termina o livro de Juízes, e o povo está longe de Deus de novo. E aí vem Samuel, o último juiz. E Samuel se levanta. Samuel, filho de Ana e Eucana. Eu gosto bastante de contar a história para que fique fácil de entender. Meu propósito aqui não é ficar 2, 3 horas falando e você não entender nada. Eu quero falar e você entender e sair daqui dando glória em nome de Jesus, vivendo e apaixonado por Deus, amém? E aí Eucana e Ana são os pais de Samuel. E interessante na história de Ana que ela fala, ela ora, tem aquela passagem conhecida de que acham que ela está embriagada por estar orando baixinho. E interessante que Deus alinha o desejo de Ana quando Ana ora dizendo, me dá um filho e eu te darei um profeta. Quando alinha a vontade dela com Deus, então Deus faz o desejo do coração. Quem sabe nós temos orado de forma errada, né? Pedindo só aquilo que é para nós. Me dá um carro melhor, mas para que é esse carro? Só para dar voltinha no final do ano e dizer para os outros que o seu é melhor do que o dele? Me dá algo, tem finalidade de adorar a Deus, comece a orar diferente. Amém?
Quando você alinhar o desejo do coração de Deus com o teu, não há nada que impeça. Amém? E aí levanta Samuel, Samuel unge a Saul, e Saul começa bem, e depois acaba desagradando ao Senhor, e Samuel vem e agora unge a Davi. E Davi, por mais que tenha errado, ele é alguém segundo o coração de Deus. Acontece a história com Betseba, né, de que ele toma a mulher de Uzias. Sempre confundo Uzias, Uzá, Ur, tem muito. E aí ele acaba caindo diante dessa situação, e o profeta Natan chega e conta a história para ele, e revela a ele de que ele estava errado. Então ele se arrepende, e Deus torna a ter com Davi, perdão. E Davi vai nessa, ora ele está bem, ora ele está mal, mas é alguém segundo o coração de Deus, porque Davi não tem dificuldade em se arrepender, em voltar para Deus. Sabe, nós precisamos ter esse coração quebrantado diante do Senhor. Quando fala acerca de um coração quebrantado, não é que na hora do louvor você vai chorar e se esparramar para o chão. Um coração quebrantado é um coração que não resiste ficar longe de Deus. Deus sabe que a gente vai errar, Deus sabia que Adão ia errar. Deus sabe que a gente hoje está falando, queimando por Ele, e talvez amanhã vamos errar. Ele sabe. Não é o desejo do nosso coração. Mas infelizmente, isso está no ser humano, e a gente precisa cada dia mais buscar a proximidade com Deus para que isso não aconteça. Paulo vai dizer sobre a guerra entre a carne e o espírito. E ele fala que no seu homem interior, ele ama a Deus. Mas no exterior, ele vê o pecado guerreando. E ele fala, se faço aquilo que não quero, já não faço eu, mas o pecado que está em mim. Pois o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E aí você vê Davi, embora os seus erros, alguém segundo o coração de Deus. Amém? E aí depois de Davi vem Salomão. Salomão considerado o rei mais sábio. E como o pastor Abimael falou que ele é sábio no que diz a respeito do terreno, mas pouca sabedoria no que diz a respeito do céu. E eu acredito que foi isso que trouxe o fim do reinado de Salomão, quando ele começa a se perder pelos deuses de suas mulheres, de suas concubinas, agradar a todos eles, e Salomão acaba se perdendo. E aí depois de Salomão vai vir os profetas. Vem Isaías, Jeremias, e a gente conhece muitas das profecias que falam acerca da vinda de Jesus. Amém? E agora eu vou começar a pregar, pode? Glória a Deus. Aleluia. E aí a palavra vai dizer que os profetas começam a dizer que virá aquele do ventre de uma virgem, e que vai tirar o pecado do mundo. Isaías fala que virá o Redentor, virá o Emanuel. E eu acredito que Deus nessa hora Ele está dizendo, dessa vez meu plano não vai falhar. Dessa vez eu vou conseguir estar pertinho deles de novo. Eu vou conseguir ter com eles dessa vez. E aí passam-se, como eu já falei, 400 anos. 400 anos de silêncio, até que surge João Batista, pregando no deserto. E João Batista diz, lá em Mateus 3,11, ele diz, eu vos batizo com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E aí nasce Jesus. E Jesus nasce e ninguém dá nada por ele, porque nasceu na manjedoura, filho do João e da Maria. Só mais um para muitos. Mas ele começa a crescer e se assentar nas sinagogas com os mestres, e aí ensinar ainda pequeno, e falar acerca do reino, e dizer, eu sou o filho de Deus, e viver de uma forma que não tinha como dizer que não, e viver de uma forma, a palavra vai dizer, ele vivia como falava. E está aí um problema que muitas vezes nós nos encontramos, nós falamos o que não vivemos, nós damos glória no culto, mas não damos glória no nosso dia a dia. Nós bradamos em alta voz que Ele é o Rei da Glória, mas durante o dia se esquecemos dEle. E se Ele é Rei, se Ele é digno, 10 minutos o dia teu para Ele é muito, será? Ele é o teu Rei? Será que estamos sendo coerentes com aquilo que falamos e vivemos?
Sabe, diversas vezes a gente pegou canções aqui no louvor e tocou o coração da gente, falou, a gente não pode cantar porque a gente ainda não vive isso. Tem que ter essa coerência, porque é bonito cantar. Havia uma canção que a gente foi pegar uma vez que dizia, eu acordo apaixonado, passo o dia te amando, vou dormir desesperado, no meio da noite acordo te chamando. Meu Deus, eu creio, amém? Mas precisamos buscar. Se eu vier aqui só cantar isso, quem sabe nós vamos nos emocionar. Mas a emoção é diferente da razão. E o reino de Deus não é e nem nunca foi emoção. Romanos 12 diz, apresentai-vos como um culto racional, um culto com entendimento. Amém? E ele diz, mais profundo, ele diz, apresentai-vos o vosso corpo. E corpo não é só a mão, não é só o pé, não é só o corpo aqui presente, a mente está junto. Porque às vezes nós viemos e a nossa mente já está lá na segunda-feira. Eu falei uma vez aqui acerca de se importar com Deus, porque Deus se importou com nós. Importar é trazer de fora para dentro. Deus se importou tanto conosco, que o Filho veio e foi importado para dentro de nós. Isso é importar. No meio da semana você se importa com Deus, você pensa nele, você quer saber o desejo do coração do Senhor, você só importa com Deus no domingo às 7:30 da noite. Aí vai ficar difícil. E aí Cristo vem, nasce Cristo e ele começa a falar acerca do reino. E o povo que estava distante de Deus começa a se achegar. A palavra diz que muitos aceitaram a palavra e procuraram a viver, mas tiveram muitos que não aceitaram. Lá em João 11:1, ele diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. E o verso 12 diz, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. E é interessante que esse receber, se você for estudar um pouquinho, ele tem a mesma cogitação de agarrar, pegar. O pastor já disse aqui diversas vezes sobre a adoção. Em Romanos 8 fala sobre a adoção, que ele não nos deu o espírito de escravidão, mas o espírito de adoção que clama Abba Pai. E falou com muita propriedade quando acerca daquele tempo, o filho de sangue poderia ser rejeitado, o filho biológico poderia ser rejeitado, mas o adotado não. Uma vez que é adotado, era para sempre. Amém? E quando fala acerca do espírito de adoção, me tomou certa vez um pensamento de que, por que foi esse espírito de adoção? Para que fôssemos somente adotados? E eu entendi que foi também para que pudéssemos adotar. E eu vou te explicar. Quando Cristo está a se entregar na cruz, e ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Naquela hora, o Deus Pai estava deixando o filho biológico para adotar eu e você. Amém? E naquela hora ele nos adotou. Ele teve que deixar o filho. É interessante que toda essa história que eu te contei é Deus louco atrás do povo. E o primeiro que fala, por que me abandonaste, é Jesus. Por que me abandonaste? E eu vejo Deus como o pastor saindo atrás da ovelha perdida, porque Cristo já conhecia quem ele era. E não é que Deus abandonou de deixar Jesus, mas eu creio que se Deus continuasse ali, ele não teria deixado que Cristo padecesse, ele tinha estragado o plano. Porque que pai que suporta ver o filho sofrendo? Não dá. Então Jesus diz, por que me abandonaste? E ele estava nos adotando. E aí lá em João, como eu acabei de dizer, que todos quanto creram e receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos. Aí então é o espírito de poder adotar. O espírito de adoção não foi só para que ele nos adotasse, mas para que nós pudéssemos adotar o Espírito Santo. Vocês estão compreendendo? Sabe por quê? Porque é aqueles que receberam.
O Espírito Santo não chegou metendo o pé na porta e dizendo: eu vou morar no teu coração e pronto, acabou. Adotar é o mesmo que agarrar, é o mesmo que pegar, é no mesmo sentido. E você precisa entender que você também precisa adotar o Espírito Santo. Você precisa agarrar esse Espírito Santo, porque ele não vai chegar metendo o pé na porta, como eu falei. Enfim, quem faz isso é outro. E aí, quando nós entendemos que Deus nos deu o Espírito Santo para que pudéssemos ser adotados e também adotá-lo, e agora cheios do Espírito Santo, ser a vontade de Deus, amém? E aí, quando Jesus está para ser assunto o céu depois de ressuscitar, ele fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a palavra diz que estavam todos reunidos em Atos 2, e o Espírito encheu toda a casa, e todos agora foram cheios do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, o plano de Deus deu certo, porque agora ele não está só perto, mas ele está dentro. Aleluia! Se você o recebeu e se você disse sim para esse Espírito Santo, você o adotou, ele agora está dentro. Ele está mais perto do que nunca. E não tem jeito, não tem como viver longe desse Espírito Santo, desse Deus. Por mais que você tente ir para longe dele, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nada mais te separa do amor desse Deus. Sabe quando você está ali a ponto de errar e você fala assim: poxa vida, eu vou errar, eu estou vendo que eu vou errar. E você ouve dizer assim: sai daí, foge daí. É o Espírito Santo clamando: Abba, Pai. É o Espírito Santo clamando dentro de você por Ele. Amém? Só que a gente muitas das vezes somos excelentes em calar a voz do Espírito. Nós damos ouvidos a tantas coisas, mas não damos ouvidos à voz do Espírito Santo que grita dentro de nós. É interessante que fala que o Espírito Santo é como uma chama dentro de nós. E se você quiser apagar o fogo, é fácil, é só você abafar ele, né? Você abafa, então ele não vai ter ar e vai acabar se apagando. Com o Espírito Santo não é diferente. Quando as situações da vida começam a abafar esse nosso Espírito Santo, a tendência é apagá-lo, a tendência é esfriá-lo. Por isso necessitamos dia e noite buscar não só de palavras, mas de todo o coração a vontade de Deus, para que o Espírito Santo cada vez esteja mais cheio e cada vez mais aceso dentro de nós. Essa é a essência da proximidade. Um pai doido de amor, apaixonado por você até o último, até o tutano, como diz os antigos. Ele te quer mais do que ninguém. Ele almeja cada segundo estar com você. Imagine o pai da parábola do filho pródigo. Todos os dias ele vai ao caminho e espera o filho voltar. Será que é hoje que ele vem? E ele não vem. Será que é hoje que ele vem? E nessa noite Deus está como lá no jardim do Éden, quando ele disse para Adão: onde você está? E eu quero que você fique com essa palavra no teu coração: onde você está? Qual tem sido o nível de proximidade seu com Deus? Porque Ele fez tudo isso, e eu creio que Ele faria de novo se necessário fosse, para te ter perto. O abismo que havia entre nós, a palavra na qual nós lemos diz: Ele não poupou nem sequer o seu Filho. Ele deu o que havia de melhor para que pudesse esse abismo ser quebrado. Quando o homem começa a levantar esse muro de inimizade com Deus, eu entendo que é o homem costurando o véu do templo. E o véu, eu acredito que hora nenhuma Deus quis aquele véu. Hora nenhuma Ele quis estar separado do homem. Quando no monte Ele vai falar com Moisés, e Ele fala: ordene ao povo que fique lá embaixo, para que eles não morram. Mas não é para que eles não morram porque eu vou matar, para que eles não morram porque o pecado que está neles será consumido, então eles morrerão. E ali nós vemos a tipificação do templo, o povo no Santo dos Santos, a separação, e Moisés, o sacerdote, falando com Deus. E aí quando Jesus morre, o véu é rasgado, como foi bem falado pelo pastor Abimael, rasgado de cima a baixo. O próprio Deus rasgando o véu, quebrando o muro. Aleluia! Eu creio que você está entendendo, e de que
você vai sair daqui essa noite com o coração mais cheio e queimando mais por Jesus, amém? Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 2, já estamos terminando, amém? Efésios, capítulo 2, a partir do verso de número 13. Aleluia. Diz assim: mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Amém? Então nós fomos reconciliados por intermédio da cruz, aleluia? Destruído por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus. Aleluia! Então nós somos a habitação de Deus. Deus agora Ele não está só perto, mas Ele está dentro. Eu quero te convidar já a se colocar de pé.